Boa tarde novamente, retornando do intervalo regimental ao senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos vereadores para constatação de quórum. Alessandro Bussola presente, André Maldonado presente, Antônio Carlos Domingues presente, Arnaldo Ribeiro presente, Dário Luiz presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Emerson Pereira Batista presente, Stella Alexandre Almago presente, Hélio Venâncio Ferreira presente, José Roberto Martins Segala, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo, Manuel Afonso Luzila presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Márcio Teixeira presente, Milton Sardim presente, Natalino da Vida Silva presente, Sinoé Daniel Preto presente, Ubiratã Cássio Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. Ok, 19 vereadores presentes, há quórum regimental. Iniciamos a sessão às 15 horas e 59 minutos. Iniciaremos agora a ordem do dia. Você não ia pedir? 12ª sessão ordinária, projetos em primeira discussão, projeto 011/26, projeto de lei número 1/26, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à empresa Souzinca, Indústria e Comércio de Galvanoplástica Limitada, autoria Prefeita Municipal. O referido projeto está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários queiram se manifestar. Aprovado o projeto 011/26. O processo 023/26, projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de previsão de infraestrutura básica para carregamento de veículos elétricos em edificações residenciais e comerciais no município e da outras providências. Autoria vereador Márcio Teixeira. Há uma emenda supressiva às folhas 20, ao senhor primeiro secretário para a leitura da referida emenda. Emenda número 126, emenda supressiva ao projeto de lei 23 de 2026, que autoriza o vereador Márcio Teixeira, que dispõe sobre a obrigatoriedade da previsão de infraestrutura básica para carregamento de veículos elétricos em edificação residencial e comercial no município e da outras providências. Fica suprimido o artigo 5º do projeto de lei 23 de 2026, seguinte teor. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e suplementadas, se necessário. Lido, presidente. Obrigado, nobre vereador. A referida emenda está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, a emenda está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovada a emenda ao projeto. E agora o projeto está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra? Pois não, vereadora. Pela ordem, presidente, acho que o vereador Márcio ainda tinha voltado para o plenário quando da retomada, porque eu acho que seria interessante se o autor pudesse nos dizer das discussões que fez para se chegar a essas diretrizes, porque a gente sabe que essa é uma polêmica, é um assunto novo, né? Os carros elétricos, as instalações em prédio, a gente sabe que muitos já estão funcionando. A gente sabe também que já existe nos espaços comerciais como postos de combustíveis, em shoppings, viu, vereador Márcio? Se pudesse usar a palavra e nos explicar a configuração e com base em que esse já em outras cidades existe neste mesmo molde que o senhor está propondo, e se houve alguma discussão com algumas pessoas que já estudam. Eu moro em edifício, e eu sei que assim, essa discussão às vezes aparece, as pessoas têm preocupação, a gente sabe de algumas questões que acontecem mundo afora, a gente sabe de alguns acidentes, né, incidentes e problemas, e a gente sabe que essa é uma realidade que veio para ficar, que são os carros elétricos. Então, se o vereador Márcio pudesse usar a palavra e falar, para a gente votar mais confortavelmente.
Vereador Márcio pede a palavra e a terá por até 10 minutos. Boa tarde a todos. Essa lei realmente, vereador Estela, o Estado regulamenta já, né? Todas as construções a partir de 380 metros, tá? Agora teríamos que fazer a regulação interna, né, pela CEPLAN, aonde eu tive um diálogo, tá? Conversei com proprietários de construtoras. Essa proposição de lei realmente é mais para impulsionar e tocar no assunto, vereadora. A necessidade, o meu prédio está tendo uma briga gigante, se põe ou não põe, se é devido ou não é devido, mas todas as normas e todas as seguranças têm que vir de RT de um engenheiro. É uma lei bem simples, para motivar e o município ordenado, que todos os prédios e construções comerciais, a partir da metragem X, que vai ser estipulada pela CEPLAN, que venham já com o dispositivo, nada de carregadores, somente o dispositivo de energia. Por exemplo, lá no meu prédio, que hoje não tem, os prédios novos que estão fazendo, não tem. Cara, a gente tem que avançar, de repente é uma complementação, é bem simples, mas vai ter um diálogo com a CEPLAN, tá? É uma questão do meio ambiente, é uma questão de tudo, né? A gente precisa ter, isso é uma coisa é uma lei bem simples, foi copiada praticamente do Estado, que eu não vejo problema se alguém tiver alguma dúvida, se quiser sobrestar para fazer. Não tem problema nenhum. É uma lei mais para impulsionar, tá? Como eu falei, estamos com a CEPLAN conversando, sim, para regulamentar, fazer algumas diretrizes, nada pesado, nada de impor. Mas todos os prédios de Bauru, sim, terão que vir com certas vagas. E tem que vir com o ponto de energia para o futuro carregador, não tem como. Você me dá uma parte, vereador? Sim. É só para entender o objetivo da lei, porque assim, a ANR já estabelece os critérios naturais de segurança mínima para você ter uma instalação, seja numa residência, no mercado ou num prédio. A lei vai passar a exigir que novos empreendimentos, condomínios, tenham a obrigatoriedade de contemplar carregador, é isso? Sim, carregador não. O ponto de energia. O carregador seria do próprio... Quem tem o carregador é o dono do carro, não vai lá instalar o dispositivo para carregar. O ponto de energia, gente. Para condomínios. Para condomínios. É o ponto de energia. É uma briga em todos os prédios. É um facilitador. Não tem problema nenhum, se algum vereador achar que tem que sobrestar para debater mais, tá? Não tem problema, mas a necessidade de disponibilizar o ponto de energia, o usuário carregar o seu carro. Dá uma parte. O senhor mesmo afirmou que está conversando ainda com a CEPLAN, tal, enfim. Eu, no meu entendimento, sobrestasse, terminasse, finalizasse junto à CEPLAN, depois volta numa outra... Não tem problema nenhum, vereador. Então, eu vou sobrestar por 4 sessões. Tem que pedir no dia à parte. É sempre importante o debate, né? O vereador Márcio vai fazer uso do microfone de à parte, pois não? Vereadores, eu não vejo o problema de sobrestar. Me pegou até de surpresa, veio muito em cima, tá? E, na realidade, eu vou pedir o sobrestamento por 4 sessões, tá? Para a gente... É uma oportunidade, viu, presidente? É uma oportunidade. É duro a gente, talvez, repetir algumas leis, mas é uma oportunidade de a gente reforçar e a CEPLAN cobrar no descritivo de obras, ter pelo menos a energia, tá? Tá certo, nobre vereador. O pedido de sobrestamento da referida lei está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado por 4 sessões legislativas. O referido pedido do vereador autor da proposta. E passaremos agora para a discussão única, projeto de discussão única. Deferido a questão de ordem. Solicito que os processos em discussão única sejam apreciados em bloco.
Senhores vereadores, o pedido para discussão em bloco está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Destaque, pedido de destaque por o vereador Edson Miguel, nenhum. Então, novamente, se não tem pedido de destaque, está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários, querem se manifestar, está aprovado o pedido para votar em bloco. Muito bem. Seguiremos aqui a moção número 075/26, de aplauso aos sindicatos auxiliares técnicos de enfermagem de Bauru e região, a SAT, pelo relevante trabalho desenvolvido em defesa dos direitos dos trabalhadores da enfermagem, solicitado pelo vereador André Maldonado. O 070/26, de aplauso à pesquisadora Caroline Gaglieri, em reconhecimento à sua notável trajetória acadêmica, científica e profissional, marcada pela excelência, dedicação e relevantes contribuições ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A autoria, vereador Márcio Teixeira. O processo 077/26, de aplauso ao senhor Aparecido Pereira dos Santos, o Cido do Vila Nova, fundador do Vila Nova Futebol Clube, pelos relevantes serviços prestados ao esporte amador e à integração social do município de Bauru. A autoria, Márcio Teixeira. O processo 078/26, de aplauso ao senhor Gilberto Barbaresco por sua inspiradora trajetória de vida, marcada pela superação, empreendedorismo e contribuição significativa ao desenvolvimento do setor varejista. Autor, Dário Luiz e Márcio Teixeira. Processo 079/26, de aplauso à empresa B4 Soluções Seguras por sua relevante atuação no segmento de vistorias e regulação de sinistros, bem como sua inspiradora história de empreendedorismo familiar. Autoria, Ubiratã Cássio Sanches. Os referidos processos estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, estão em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários, queiram se manifestar. Os processos foram aprovados. Agora a explicação pessoal, né? Passaremos agora às explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito, vereador Júlio César, que terá, sem a parte, por 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Vamos falar um pouco de saúde. Pessoal, a gente está recebendo diversas reclamações, diversas ligações em relação aos exames de ressonância magnética. A fila é gigantesca. Tem pessoas aguardando há anos esses exames. E nós já tentamos de todas as formas, mas o negócio não anda. Então a gente precisa trazer para a população resultados reais. Fizemos até alguns levantamentos, algumas pesquisas, que diversos municípios, sabendo que essa demanda de exames de ressonância magnética são todas disponibilizadas pelo Estado, o próprio município chamou para ele essa responsabilidade. Então, para vocês terem uma ideia, tem a cidade aqui de Cajamar. É uma cidade que não chega a 100 mil habitantes. E essa cidade, ela realiza aproximadamente 600 exames de ressonância magnética por mês. Por quê? O governo lá, vendo a situação e a necessidade da população em ter esse exame e não depender mais do Estado, trouxe a responsabilidade para o município. Então, sabendo aqui do nosso município, dessa dificuldade, o tamanho da nossa cidade, o tamanho da fila, a quantidade de anos que tem pessoas aguardando a ressonância magnética, a gente vai levar essa ideia lá para o governo municipal. Chamar o governo, falar, olha, levar os exemplos, a gente já está fazendo levantamento de um monte de cidade que puxou para si essa responsabilidade.
apresentar lá para o governo municipal, uma cidade de nem de 100 mil habitantes, faz 600 exames por mês. E o tempo de espera para cada pessoa não está chegando a 30 dias. Imagina a mudança real na qualidade de vida dessas pessoas. Porque essa ressonância magnética, ela serve para diagnosticar, monitorar e avaliar com alta precisão os tecidos moles, órgãos, tumores, doenças neurológicas, problemas articulares e vasculares. E eu tenho certeza que não é possível que, diante de tanta dificuldade que as pessoas estão enfrentando para conseguir a ressonância magnética, que o governo não vai buscar uma medida para melhorar a vida dessa população, né? Para melhorar a vida do povo. Então, a gente já vai estar apresentando para o governo municipal, fazendo essa reunião com o governo municipal, junto com a Secretaria de Saúde, para a gente buscar um caminho e ter esse atendimento pelo município, e não mais pelo Estado. Tá? Então, vai ser uma forma de responder de forma mais rápida para as pessoas que estão entrando em contato no nosso gabinete e passando essa dificuldade que vem enfrentando, aguardando aí o exame disponível pelo Estado, que, infelizmente, muitos nem conseguem passar por esse exame, acaba falecendo antes. Muito obrigado, senhor presidente, e que Deus nos abençoe em mais essa semana de trabalho. Amém. Nós agradecemos, nobre vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Marcelo Roberto Afonso. Pede a palavra e a terá por até 5 minutos. Obrigado, presidente. Agora, um assunto, mais uma vez, segurança pública. Já agradecer publicamente aqui o Contraponto, né, digital, que vem fazendo um trabalho aí excelente, né, de imprensa e dando transparência até no trabalho dos vereadores aqui na cobrança. O Nelson Itaberá tem o Contraponto digital. E no dia de hoje ele já, foto número 1, por favor, TV, você pode colocar, dando publicidade aí, mais um furto, né, quarto furto na escola ali na Cônigo Aníbal de França, no Parque São Geraldo. Então, hoje os alunos ali com cortina aberta, janela aberta, sem iluminação, sem energia. Então, fica o apelo, mais uma vez, para a Secretaria de Educação. Sempre falo, se Educação e Saúde não tiver recurso, né, qual secretaria que vai ter? E nós temos aí uma lei, que é a 79 de 2025, que vem na necessidade do município. Precisamos ter uma lei para resolver o problema do vídeo monitoramento, que já era para existir. Mas, mesmo tendo a lei não é cumprida. Então, esse prejuízo constante, se somar todos os assaltos que teve na rede municipal, já dá o valor, né, do vídeo monitoramento. Então, mais uma cobrança aqui, publicamente, e que, quarta vez em 2026, né, fora o ano passado, essa escola ali no Parque São Geraldo sofrendo ali esse furto de fiação. Então, fica aí o agradecimento ao Contraponto Digital, que deu publicidade também na questão ali do poste, né, do Jardim TV. E agora estamos também já com reunião marcada e pegando os protocolos da Secretaria de Infraestrutura, ali do Guadalajara, onde que já faz um ano que aquele poste está também na via pública, ali onde a Indurb já sinalizou, e realmente ali fazendo ali o não papel, né? Que é um poste no meio da rua, isso já virou uma piada. Então, obrigado, presidente, era isso que eu queria agradecer e cobrar aqui mais uma vez sobre o vídeo monitoramento, uma lei do nosso gabinete, desde novembro, que já está sancionada pela prefeita, e ainda não saiu do papel, que seria vídeo monitoramento na secretaria, na rede municipal de ensino do nosso município e na rede da Secretaria de Saúde do nosso município, ia contemplar e ajudar muito até
chegar a nossa querida Guarda Municipal, tão esperada por todos os vereadores e por toda a população, para ajudar, né, vereador Hélio, a Polícia Militar, que é isso que nós precisamos, e a Polícia Civil. Obrigado, presidente, mais uma vez. Nós que agradecemos, nobre vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Natalino da Silva. Pede a palavra e a terá por até 5 minutos. Caro senhor presidente e nobres vereadores, minha fala e explicação pessoal vai ser exclusivamente aquilo que é de competência do poder público. E você sabe que eu tenho até comentado, senhor presidente, que o que é de direito não precisa agradecer, né? O que é de direito precisa exigir, porque muitas das vezes para conquistar, né, dentre das atribuições que as esferas hoje têm dificultado em atender a população, principalmente nos seus mais variados, né, atributos, pela arrecadação faraônica que o tem, que são o nosso país, para que todos realmente saibam, é um dos que mais arrecada dentro, né, das suas riquezas de impostos, e que muitas vezes são devolvidos, né, os serviços com uma dificuldade. Por exemplo, a saúde está, através da Constituição, né, federal, né, desde 88, vem aí obrigando com que as esferas realmente façam valer, né, o atendimento digno, humanitário e qualificado que a população realmente espera do poder público, tanto da esfera municipal como estadual, né, federal, mas não tem respeitado não, concordo com os nobres vereadores. Mas muitas das vezes aqui nós procuramos, né, atender a todos os munícipes, aqueles que realmente traz, né, para nós, né, para os vereadores desta Câmara, né, as suas, né, situações mais adversas. Eu quero compartilhar atentamente aqui na fala ordinária, eu vi alguns colegas que comentaram, né, sobre a situação adversa que os nossos munícipes enfrentam, né, e a morosidade, né, que o sistema público tem para atender essas pessoas na área especificamente da saúde. Semana passada eu estive em uma reunião com a dirigente regional de saúde, a Fabíola, e quero destacar todos os senhores e a senhora vereadora, aqueles que nos acompanham, que ela realmente, na reunião que nós tivemos, ela foi muito pragmática em dizer de que realmente precisamos, né, dentro dessa articulação, né, Estado e município, para que realmente o que está acontecendo com essa fila tão extensa que muitas das vezes as pessoas realmente não estão conseguindo ser atendidas. Aí é essa questão da sincronia, né, das atribuições que realmente compete o município e compete ao Estado. Eu, por exemplo, levei para ela dezenas de pessoas que nos procuram, aguardando desde uma cirurgia até um exame, até uma ressonância, mas que eu creio que realmente essa articulação com o Estado, muitas das vezes, senhor presidente, eu estive aqui nos 3 mandatos anteriores, e nós já recebemos aqui, em reunião pública, a dirigente regional do Estado, aqui nessa casa, coisa que nessa legislatura a gente é hora de, talvez, realmente chamar ela aqui, para ela explicar também, colocar para essa casa, realmente, quais as dificuldades que está tendo de atender essas pessoas, esses nossos munícipes. Porque, realmente, ela foi muito franca em dizer que está aberta para o diálogo, está realmente à disposição para poder realmente solucionar esses problemas, e quem tiver no alcance realmente do Departamento Regional de Saúde, eu não estou aqui como porta-voz, mas estou dizendo aquilo que realmente nós conversamos nessa reunião. Então, portanto, saúde, por mais que
haja investimento, é um saco sem fundo, a gente sabe disso, precisa de investimento, precisa de melhoria, mas que realmente precisa dar uma resposta o quanto antes. Não é cabível realmente um munícipe ficar aguardando, né, para fazer uma ressonância 6 meses, por exemplo. A gente tem informação que realmente dura há mais de ano. Então, isso é lamentável, né, para uma população realmente que paga, que é onerada tanto pelos impostos, realmente que continua realmente tendo suas dificuldades naquilo que é de direito, aquilo que eu disse. Direito não se exige, se exige, né? Não agradece, porque realmente o poder público tem que fazer a sua parte. E realmente a gente vê que realmente pouco tem feito. É isso, presidente. Muito obrigado. Agradecemos, nobre vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Márcio Teixeira, que abre... Vereador Márcio Teixeira pede a palavra e terá por até 5 minutos. Vamos, vereador, você vai falar. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos novamente. Minha fala vai ser bem rápida. Eu fui procurado, vereadores, pela população, alguns moradores, Hélio, eu ia até te convidar, que não deu tempo, foi em cima da hora, que é o seu bairro. Os moradores do Ipiranga, lá, que é pertinho lá onde você mora, né? E quando esse vereador fala aqui, às vezes o sistema não funciona porque não quer. Nós temos 4 UPAs em Bauru. Vereador Estela, praticamente atendemos 300 mil bauruenses. Desses moradores, desses 300 mil moradores, 25%, perdão, moradores não, atendido pelo sistema das UPAs e o sistema público de saúde de Bauru, administrada pela secretaria, 25% é pediatria. E como uma cidade não avança ou não quer avançar no atendimento da população, temos 4 UPAs, só 2 atende o pediatra, só 2 atende com pediatria. Se a gente abrir na UPA do Ipiranga, se a gente abrir na UPA do Meridota, esta população de pediatria, que é em torno de 100 mil bauruenses ao ano, vai diminuir o volume. E o custeio já existe, porque eles estão sendo atendidos, vereador Natalino, a parte pediatra já estão sendo atendida de forma precária, demorando. Por quê? Se concentra tudo na Bela Vista e um pouco no UPA. Eu só estou alertando o governo, convidei o pessoal da Secretaria de Saúde para conversar com moradores. Os moradores, eu já estou avisando, vão parar de novo, vereador Estela, a Castelo Branco. Porque o governo, além de não querer conversar com nós, vereadores, não quer conversar com a população. Eu já vou propor para o secretário de Saúde que minha emenda, os 600 mil reais que eu tenho direito de emenda impositiva, seja destinada à construção, ao custeio de fazer a pediatria, tanto no Ipiranga como no Geisel. No Geisel não, perdão, Meridota, se confunde tudo. É inacreditável todos os prefeitos e 5 anos desse governo não olhar para a pediatria. Famílias que têm que deslocar quilômetros para ir na UPA, lá do Ipiranga, na Bela Vista, lá do Ipiranga, estou dando como exemplo para o Ipiranga, no Geisel. Sendo que o custeio, gente, já existe. As crianças já estão sendo atendidas. E hoje, para você fazer a ala pediatra em cada UPA, não fica mais que 3 milhões e meio. Tanto dinheiro que esse governo gastou com os superávites, que falam em torno, nesses 5 anos, de mais de 500 milhões. Por que não foi feito as 2 alas
de pediatria. Um atendimento mais justo, mais tranquilo. E nossas crianças de 0 a 15 merecem. É uma luta. Conto com os vereadores, conto com a emenda positivas, viu, presidente Hélio? A gente provocar esse diálogo impositiva, perdão. Obrigado pela correção, presidente. Cara, disse que você fica bem aí nessa cadeira, viu? Até para corrigir a gente, está ficando muito bem, viu? Está surpreendendo, viu, a casa, viu, vereador? Presidente Hélio. Eu não sei não, viu? Mas é isso aí, deixa a minha fala, é simples, estou cansado, porque o que está acontecendo nessa cidade viu, vereadora, tem hora que você fala a minha confusão, mas não tem como deixar a gente maluco. Não tem como, velho. A gente não dorme, a gente que gosta da cidade, é tanta coisa. E como você falou, estão abrindo as portas do inferno mesmo. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos, nobre vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Ubiratã Cássio. Pede a palavra e a terá por até 5 minutos. Temos quórum, presidente? Temos, né? Eu quero só encerrar aqui fazendo menção, agradecer a presidência, a diretoria da OAB, na pessoa do Dr. Tiago Tesani, que prontamente nos cedeu o auditório da OAB para podermos trazer a palestra da Ana Carolina Oliveira, mas como a procura foi maior, nós tivemos que buscar um novo lugar. E agradecer pela prontidão também da diretoria do Colégio Batista de Bauru ao ceder o auditório para nós, na pessoa da diretora Larissa, e do seu diretor também, pastor Genilson. Foi muito bom, foi bastante produtivo para quem esteve lá. Agradecer ao pastor Edson Miguel também, que compareceu, o vereador Locadora, na palestra que falava sobre resiliência e fazia um preâmbulo sobre o projeto Silêncio que Grita. Nós pudemos fazer algumas visitas também no anexo da Justiça, aqui próximo, na Bela Vista. Conversamos com a doutora Daniele. Trabalhamos algumas pautas, presidente, importante. Eu não sabia, fiquei sabendo na sexta-feira, que o anexo também possui um fundo de 3 milhões de reais para política pública, para proteção das mulheres, né, em voga, um assunto que, a meu ver, já deveria ter sido resolvido. Nós estamos ficando leis eficientes, mas de pouca aplicabilidade. As pessoas que sofrem não sabem o limite dessas leis, e esse fundo poderia ajudar, trazendo conhecimento, trazendo métodos para que as vítimas de abuso, de violência, possam também, vereadora Estela, ter acesso, pelo menos, a um programa, e esse programa ajudar na libertação dessas mulheres, desse ciclo diabólico, né, de violência, morte e sacrifício de muitas famílias. Então, foi muito bom, pudemos ter muitos assuntos para tratar, e agora vamos efetivar, quem sabe, um método eficaz para podermos alcançar essa verba e tornar isso política pública. Vou pedir para a TV Câmara passar para nós o vídeo, por favor, TV, do encontro que tivemos com a Ana Carolina Oliveira, a vereadora mais bem votada do Brasil, na capital do estado de São Paulo. Por favor, TV. Tivemos mais de 400 pessoas lá, 460, se não me falha a memória, um pouco mais, um pouco menos. Importante, pessoa que faz da sua tragédia um propósito. E esse propósito gera um programa social que acolhe crianças, que acolhe vítimas de violência. E o que é mais triste, nos tira um pouco a esperança, é que os algozes e protagonistas da Isabela já estão soltos, né? Já estão soltos.
e graças a Deus pudemos trazê-la. Há uma promessa de que haveria uma nova visita aqui. Tivemos a presença de vários institutos, Conselho Tutelar, Instituto Florir, enfim, tivemos muita boa repercussão, muito boa repercussão. E esperamos que a conscientização ela saia do discurso e se torne realmente algo palpável. Mais uma vez agradecer ao Colégio Batista, foi tudo muito de última hora, mudança de local. Agradecer toda a minha equipe, já fiz esse agradecimento pessoalmente lá no momento do evento, mas agradecer ao Tiago, agradecer a Joyce, agradecer ao Douglas, agradecer o Bruno, agradecer aqueles que fazem parte também do Podemos, que puderam nos ajudar a trazer essa importante palestra para conscientização. Nós primeiro precisamos aprender e começar a aplicar para podermos ter realmente o efeito desejado dessas políticas públicas. No demais, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda fará. Obrigado, presidente. Deus abençoe a todos. Nós que agradecemos, nobre vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Alexandre Bussola, que abre mão da palavra. Próximo vereadora inscrita, vereadora Estela Alexandre Almagro, pede a palavra e a terá por até 5 minutos. Aproveitar, presidente, nesse breve tempo, 5 minutos é um tempo muito exíguo, reafirmar mais uma vez a nossa indignação trazida aqui na tribuna sobre essa representação proposta pelo advogado Rafael Ribeiro e sobre a ADI já anunciada pelo Procurador-Geral de Justiça em relação às prerrogativas desse poder. Nós estamos, eu e o vereador Márcio, as nossas assessorias já estão redigindo e a gente pede que todos os vereadores que puderem e que também concordam com essa indignação que nós estamos sentindo, que subscrevam conosco. Nós queremos entregar a Vossa Excelência, enquanto presidente da Casa, amanhã, uma manifestação, um pedido formal de reunião deste poder para análise da fase preliminar que já tramitou e também da fase em que adentraremos, já que já proposta a ADI, em face das nossas prerrogativas, nós possamos discutir qualificadamente e democrática, de forma transparente, como será a resposta deste poder e que possamos dar transparência a esta tramitação. Então, faremos isso, eu e o vereador Márcio, pediremos a subscrição de todos os senhores vereadores para que a mesa possa chamar uma reunião do poder o mais brevemente quanto possível, porque, repito, para mim foi uma omissão do presidente Marcos ter a Câmara sido notificada em fevereiro desta representação e nenhuma reunião ter havido com os parlamentares para a comunicação do que estava acontecendo. Então, na verdade, eu tenho um mecanismo com a assessoria de que tudo que acontece em face da Casa ou do Executivo, no Ministério Público, nós temos um mecanismo de aferição. Então, nós soubemos em primeira mão e avisamos a imprensa e nos manifestamos no final de semana e já fomos buscar todas as informações necessárias que nós trouxemos aqui no hall de oradores. E prontamente o vereador Hélio também, democraticamente, defensor que também é do poder, também se mostrou indignado e também se posicionou, que eu parabenizo pela fala de Vossa Excelência aqui em nome do poder. Isso vai ser extremamente importante, porque já há posições em ambos os sentidos. Então, nós temos que nos agarrar à expectativa da preservação e da defesa intransigente do nosso poder. Não é? Sem isso, eu já anunciarei tudo que eu acho que está em risco na próxima sessão. Colocar tudo que eu acho que está por trás disso. Tudo. Tudo que eu acho que está por trás disso, no âmbito da ausência de necessidade de aprovação do Poder Legislativo e de discussão pelo Legislativo de concessão. E que não é só DAI, não. Tem muito mais. Não é só Endurbe, não. Tem muito mais. Quero opinar aqui sobre o colocado pelo vereador Júlio, porque eu acho extremamente arriscado. Toda vez
que nós, ao nos indignarmos com a ausência de capacidade, de compromisso e de resolução por parte do Estado, em atribuições que lhes são próprias, nós tentarmos trazer isso para o âmbito do município. A Constituição e a lei que criou o SUS já resolveu essa discussão, gente. O que é uma relação tripartite. O que é competência do município é a atenção básica, é a atenção primária. E tem que fazer com eficiência, o que o governo não faz. As demais esferas competem às demais atribuições do financiamento da saúde pública. Se nós tentarmos municipalizar esse debate, o orçamento público não dá e não dará conta das resoluções. Então, o que o poder precisa, tanto nós do Legislativo quanto do Executivo, é cobrarmos de forma mais efetiva o Estado sobre as responsabilidades que lhes são suas. É o mesmo debate que aconteceu quando da municipalização da educação, e que teve que haver muita resistência por parte de professores, educadores e do movimento pela educação, para garantir que qualquer municipalização também perpassasse por transferência per capita de valor aluno. Porque senão os municípios não suportam. Não suportam. Então é preciso muito cuidado ao adentrarmos a essa seara. Porque a omissão do Estado não pode significar uma sinalização para que o município se disponibilize a assumir responsabilidades que não são suas. Isso é muito sério. E encerro dizendo que nem dá mais para ficar indignado quando uma escola é assaltada. Eu e a minha assessoria não estamos dando conta do número de escolas que está entrando em contato pedindo diligência. Nós iremos em todas quanto possível, mas não vai resolver. Eu estou estudando com um corpo jurídico a possibilidade de fazer boletim de ocorrência por omissão do Poder Executivo e acionarmos o Ministério Público. Quem sabe a gente tenha a mesma eficiência com que o Procurador-Geral, agora, em 2 meses, já judicializou uma ADI para tirar o poder da casa. Quem sabe responsabilizar o Executivo, porque isso é omissão. Sem vigilância monitorada, sem ronda e sem vigilância patrimonial, há anos, desde 23, por decisão deliberada da chefe do Executivo, isso é ação, não é nem omissão, é proposital. E isso tem gerado um caos, um transtorno para a educação, e isso precisa cessar. Próximo vereador inscrito, vereador Manelo Zila. Pede a palavra e a terá por até 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereador aqui presente, população que nos assiste, que nos ouve, nosso muito boa tarde. Gostaríamos de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui falando com a população. Eu ouvindo atentamente aqui a fala da vereadora Estela, e ela tem toda a razão. Nós precisamos intensificar ao máximo, né, a fiscalização e aquilo que há de possibilidade de vigilância nos espaços públicos. Não só nos espaços públicos, porque no último domingo eu fui à missa, às 8 horas da manhã, na Capela Nossa Senhora de Lourdes. Quando cheguei, eu já vi metade da igreja acesa e metade apagada. Eu percebi que algo tinha de errado. E aí, quando o padre foi falar ao microfone, eu vi que o som da igreja não funcionava e que tinha uma caixinha lá, uma gambiarra para ele falar. Enfim, roubaram a fiação da Capela Nossa Senhora de Lourdes, acho que pela 2ª vez esse ano. E ela fica ao lado de uma EMEI, a EMEI Pesato, lá na Vila Junta. Então, talvez seja uma boa iniciativa de iniciar a vigilância armada nas escolas públicas, fazer a ronda de fiscalização, já é um passo para a guarda civil, né, municipal, que nós estamos tentando. Já que a Polícia Militar não dá conta de fazer toda essa fiscalização preventiva, talvez o município possa, né, auxiliar. Fazendo a fiscalização dos patrimônios públicos, certamente, por onde passar a vigilância armada, vai inibir um pouco esses
esses noias aí que ficam pela rua roubando fiação de não só dos equipamentos públicos, mas também dos privados, de entidades como igrejas e etc. Talvez seja um passo, né? Isso pode ajudar a melhorar a sensação de segurança da população. Bom, mas era só uma parte, porque faz todo sentido a fala dela. Eu gostaria ainda de dizer que na última semana nós tivemos aqui o privilégio de receber a visita do deputado federal João Cury. Deputado federal João Cury, do MDB, esteve em Bauru, veio ratificar, né, alguns recursos direcionados a ele para a cidade de Bauru. Então, são quase R$1 milhão destinado à saúde, R$300 mil para a compra de equipamento da maternidade Santa Isabel. Nós temos cerca de R$270 mil para a reforma da UPA Ipiranga, e R$400 mil para a compra de equipamentos nas unidades de saúde do Bela Vista, do Ipiranga e do Meridota, nas UPAs, do Geisel. São equipamentos de medir pressão, respiradores, enfim, uma série de equipamentos, né? O deputado esteve, fez a chancela e ainda teve a oportunidade de conosco entender algumas demandas da cidade que certamente dependerão e precisarão da ajuda de alguns colegas deputados, né, para que a gente possa chegar lá. Uma delas é a necessidade que nós teremos, certamente, de financiamento para fazer infraestrutura no Manchester, se a prefeitura entregar o projeto executivo. Então, o deputado já se colocou à disposição e certamente, quando houver a necessidade, nós acionaremos o Ministério das Cidades ou o Ministério que for necessário. Né, ainda temos algumas demandas, como, por exemplo, lá no Vargem Limpa, né, onde, inclusive, o vereador Júnior esteve junto. Nós precisamos, e já temos um estudo de viabilidade, tanto da Endurbe quanto da Secretaria de Aprovação de Projetos, de que a melhor alternativa de entrada e saída do Vargem Limpa é se fazer um viaduto ali na saída do Vargem Limpa, da via principal. Mas nós precisamos da Artesp para que dê a autorização ou exija da concessionária que se faça esse novo viaduto. E aí nós vamos precisar também do apoio de todos os colegas para poder estar trabalhando nesse sentido. Nós precisamos também de uma escola estadual, lá no Vargem Limpa. Já tem a área reservada para isso, mas nós precisamos de apoio. Enfim, então os nossos deputados, né, eles servem exatamente para isso, para ser o nosso interlocutor, aonde a gente precisa chegar, e infelizmente acabamos não tendo voz. Então eu queria só agradecer mais uma vez a visita do deputado federal João Cury, os recursos destinados para a nossa cidade e também toda a sua dedicação e empenho para as causas que são levadas a ele. Fica aqui a nossa gratidão, deputado, pela visita, esperamos que volte sempre. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos, nobre vereador. Próximo vereador inscrito, o vereador Locadora, que abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, este vereador, que fará uso da palavra. Vou pedir para o secretário Dário assumir. Senhor presidente, nobres vereadores e o público que nos acompanha, fazer uso nesses 5 minutos só para pontuar questão de segurança pública, especialmente em escolas. É preocupante, eu vejo aqui toda a preocupação que tem com relação às invasões, para fim de depredação, para fim de furto de fio elétrico, de alguns, né, às vezes de alimentação, de aparelhos eletroeletrônicos, mas eu tenho chamado a atenção para essa situação e vou deixar bem claro aqui. É preocupante a invasão, mas muito pior é aquela invasão premeditada com a presença de alunos no local. Eu tenho dito isso e ouvi, inclusive de algumas pessoas, olha, é pesado falar sobre isso, mas a população precisa saber, não só na época de aniversário de tragédias, a sociedade precisa saber que em ambiente vulnerável,
Aliás, uma fala minha lá no ano passado, no início do mandato, é que dinheiro, ouro, pedras preciosas, as pessoas guardam em cofres, com um monte de sistema de trancamento eletrônico, cadeados, bancos, etc. E as crianças? E aquilo que existe de mais valioso para uma sociedade, que é vidas. Vida de funcionários, de servidores, vida de crianças. Isso não tem preço. Então, não há que se falar em gasto com segurança pública, é investimento. Assim como não podemos falar em gasto com educação e com saúde, é investimento. É retorno daquilo que se arrecada. E a segurança de crianças tem que ser prioridade sempre. Porque depois de tragédias ocorridas, aí não adianta a gente vir aqui chorar e lamentar. A gente precisa da prevenção. E a prevenção ela vai acontecer com contratação de pessoas. Se não vai sair a guarda municipal, os vigilantes estão aí há muito tempo esperando uma decisão, definição da prefeitura. Existe uma demagogia terrível nessa sociedade sobre arma em escolas. Profissionais de segurança portando arma em escola. Ah, isso é terrível, isso causa um choque, isso é chocante. E as pessoas chegar para ter aula, ou para deixar um filho na escola, e está tudo escuro, isso aí não choca. Numa igreja, enfim. Então, tem bastante hipocrisia. Escola é ambiente que deveria ser muito, mas muito bem guardado, principalmente no horário de aula. Vigilantes armados, guardas municipais ou policiais armados, para defender aquilo que maior valor tem para uma sociedade, que é a vida de pessoas. Então, não poderia deixar passar esse dia, porque deixar de falar sobre isso, porque a gente sempre vê aí, por ocasião de quando chega, né, as datas que marcaram tragédias no mundo, as pessoas falam sobre a necessidade de segurança, e isso parece que passa literalmente batido. Ora, e não é só a pessoa estar lá, é a pessoa estar lá, mas também com proteção para essa pessoa. Tem que investir sim em tecnologia, mas tem que investir no ser humano, armado e preparado para defender pessoas más. Porque só um indivíduo bem intencionado, armado, é capaz de parar um cidadão mal intencionado, armado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, próximo vereador inscrito, vereador Júnior Rodrigues. Boa tarde, senhores vereadores, vereadora, público que nos acompanha. Quero trazer novamente um assunto que, com certeza, as entidades do município têm trabalhado e sabem da importância. É a destinação do imposto de renda. A gente já vem falando isso há algum tempo, e falando o quanto que o município de Bauru acaba deixando ir embora, deixando ir para Brasília um recurso que poderia estar dentro da cidade, sendo aplicado dentro dos fundos, né, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos idosos, e são aí os fundos da criança, adolescente e da pessoa idosa. E agora, dia 26 de abril, nós teremos aí uma caminhada. Queria pedir para a TV Câmara passar para a gente,
tem aí um folder, olha lá, 40 milhões. O que é 40 milhões? É o potencial da cidade de Bauru. Nós temos um potencial de arrecadar, de ficar aqui dentro dos fundos, de atender as crianças, os adolescentes, a pessoa idosa. Nós temos a capacidade de 40 milhões de reais que pode ficar na cidade de Bauru. Mas desses 40 milhões, nós temos conseguido apenas 1 milhão. Então, olha lá, dia 26 de abril, às 8h30, lá na Getúlio Vargas, perto da Praça do Copaíba, nós vamos ter essa caminhada de conscientização, caminhada da destinação solidária do imposto de renda. Então, eu quero aqui convidar os amigos, a todos que podem participar. Nós precisamos ajudar as entidades do município, através dos fundos. Então, se tem o recurso que é possível fazer a destinação, que é possível deixar na cidade de Bauru, o porquê não fazer? Nós estamos falando de 40 milhões de reais que pode ficar na cidade de Bauru para atender os fundos, atender os projetos, e somente 1 milhão hoje tem sido destinado, porque tem sido aí arrecadado. Então, fica aqui o nosso pedido, a caminhada da destinação solidária do imposto de renda, Leão Amigo, vai ocorrer no dia 26 de abril, domingo, às 8h30 até às 11 horas da manhã, lá na Getúlio Vargas. Eu quero aqui parabenizar todos os envolvidos. Ali tem o CAFEU, que está na organização, a EAPES, entre outras entidades, a Receita Federal também, a delegada, a doutora Marina. Podemos falar também dos sindicatos dos contabilistas, CMDCA, Ciesp Regional, Sincomércio, Plazult, a Senag, a CIB, Unimed, enfim, várias entidades envolvidas do município, a própria Prefeitura Municipal, 96, Jornal da Cidade, enfim, todo mundo somando forças para que a gente possa fazer com que esse recurso fique na cidade de Bauru. Nós estamos falando de 40 milhões de reais que pode ficar na cidade e hoje tem ido para Brasília e nós sabemos que depois para retornar esse recurso é muito difícil. Então, se você tem a opção de fazer a destinação do seu imposto de renda, faça, ajuda as entidades, ajuda quem está aqui, ajude as crianças, os adolescentes, ajuda aí o Conselho dos Idosos na cidade de Bauru. Por quê? Porque esse recurso vai embora, depois ele não volta mais. Então, você tem essa possibilidade de você fazer a destinação. Veja, vereador, mas eu vou cair na malha fina, mas eu vou pagar mais por isso? Não, você não vai pagar mais porque você já paga. O que você vai fazer é na hora de o seu contador ali fazer a parte de prestação de contas, fazer o seu imposto de renda, você vai pedir para ele fazer a opção. Ele vai fazer a opção de fazer a destinação aqui para os fundos municipais. Então, em vez desse recurso ir embora, vai ficar para poder atender aqui os fundos municipais, as entidades assistenciais do município. Então, ajuda, você tem essa opção. Se não, você vai pagar, né, o seu imposto de renda e esse recurso vai embora para Brasília e a gente sabe que depois acaba se perdendo no meio dos outros recursos. Enfim, as entidades aqui em Bauru podem ajudar, podem contribuir para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Nós sabemos da importância do terceiro setor aqui na cidade de Bauru. Então, todos os envolvidos, fica aqui o nosso agradecimento a todos que estão juntando forças para que a gente possa ter aí uma arrecadação de destinação do imposto de renda maior na nossa cidade. Então, próximo dia 26 de abril, às 8h30, lá na Getúlio Vargas, essa caminhada de conscientização. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos, nobre vereador. Encerrado o rol de oradores. Passaremos agora ao minuto de silêncio em atendimento ao requerimento dos vereadores Hélio Venâncio Ferreira, a Guilherme Jimenez Gonçalves, Hélio Venâncio Ferreira, ao senhor Luiz Carlos Plete, vereadora Estela e vereador Júnior Rodrigues, ao Alencar Roberto Claro, a pastor Edson Miguel para Maria de Fátima Cantareira, pastor Edson Miguel para Marcelo Rodrigues Ciapone, Dário Luiz, a senhora Odete Duarte Espedo, pastor Bira Márcia Maria Peluzzi, tia do Tiago Vendrame, em nome de todos os assessores. Agora sim, um minuto de silêncio.
agradecendo e parabenizando todos os vereadores pela participação e pelo debate democrático, a todos os funcionários desta casa que trabalharam para que nós pudéssemos estar aqui. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada esta sessão, 12ª sessão ordinária do dia 22 de abril de 2026, às 16h59.